Saudações a todos, sejam muito bem-vindos em nosso canal. Gostaria de complementar com o vídeo anterior, tá? Conforme eu havia predito antes, existiam algumas informações que eu traria em um novo vídeo, né? Houve ali uma pequena interferência durante a gravação, então não foi possível dar continuidade naquele vídeo anterior. Então, pensando nisto, eu me programei para dar sequência, uma continuidade ao vídeo anterior com este mesmo título, tá bom? Vou trazer mais alguns complementos, mais algumas explicações, tá? Vou me esforçar ao máximo para tentar explicar alguns detalhes que são complexos, né? Infelizmente, no momento, não consigo fazer edições em meus vídeos, tá? Estou sem notebook, sem computador, tá? E o aparelho que eu uso, o tablet, ele tem funções limitadas, então não consigo também editar os meus vídeos pelo tablet, tá bom? Peço a compreensão de vocês, a paciência de vocês. No momento certo, no tempo oportuno, assim que for possível, vou melhorar todos estes detalhes referentes ao áudio, imagem, espaço físico, tá? E assim que for possível, no tempo certo, também farei as edições necessárias nos vídeos deste nosso canal, tá bom? Como também não tenho um recurso audiovisual disponível, né? Por exemplo, tela, lousa, quadro negro, enfim, nenhum suporte para eu passar aqui para vocês certas explicações. Vou tentar trazer da melhor forma para que vocês compreendam, tá bom? E como também não consigo fazer pequenas edições neste vídeo, né, trazendo algumas imagens, algumas informações com recursos gráficos, né? Vou tentar então falar de uma forma que dê para compreender, tá? No vídeo anterior, então, eu estava dizendo sobre a criação, sobre Deus, sobre as mônadas, sobre as superalmas, sobre os fractais, enfim, darei continuidade neste vídeo de agora, tá bom? Vamos lá então. Meus amigos, meus irmãos, caso eu me equivoque, caso eu me engane, eu esteja errado em algum detalhe, peço que me perdoem, tá? Peço paciência, compreensão e tentem buscar mais informações e conhecimentos sobre este assunto, que é bem complexo, tá bom? Existem fontes variadas, existem muitas fontes boas, importantes e benéficas por aí, tá? Então vamos lá. Fractais simbolizam muitas coisas, né? Eu tinha mencionado e falado, né, sobre um exemplo para ilustrar o que são fractais. Então, eu tinha mencionado o bolo, né? O bolo foi somente um exemplo físico, tangível, para que possamos abstrair estes conhecimentos, tá bom? Não se apeguem à forma do bolo, tá bom? Eu poderia usar um outro exemplo, tá? Poderia, por exemplo, citar outros exemplos tangíveis também, para que as pessoas possam e consigam entender, tá? Eu escolhi o exemplo do bolo, que fica bem simples de entender, tá? Então vamos lá. Imaginem então, meus amados irmãos, que o bolo seja um bolo muito grande, né?
mensurável. Este bolo, ele é o núcleo, né? Ele é a parte principal, o núcleo, né? O todo. E deste bolo, pequenas fatias deste bolo são, então, fragmentadas, né? Separadas, divididas. Né? Imagine que deste bolo surjam pequenas fatias. Tá? Estas fatias, elas possuem tamanhos diferentes. Tá bom? Então, imagine que deste bolo imenso, tá? Fatias maiores sejam, então, fragmentadas ou fractalizadas, né? Então, imagine, por exemplo, que várias fatias deste bolo sejam, então, segmentadas, fragmentadas, fractalizadas, enfim, porções maiores destas fatias do bolo, tá? Sejam, então, separadas, subdivididas, tá bom? Estas fatias maiores, elas se subdividem também em pequenas outras fatias menores. Então, imagine que várias fatias maiores deste bolo, tá? Vamos supor que este bolo grande seja fatiado em 12 pedaços, tá? Imagine, então, um bolo redondo, formato redondo, circular, né? Ele seja fatiado em 12 pedaços, tá? 12 porções. Estas 12 fatias de bolo, né? Elas também são divididas, cada uma delas, né? Ou seja, cada fatia deste bolo também é fatiada, dividida em mais 12 pedaços, tá? Temos aí um exemplo, então, de mônada, superalmas e fractais, tá? Então, o bolo inteirinho seria a mônada, tá? As 12 fatias deste bolo são fatias maiores, tá? São fatias fragmentadas em porções iguais, em tamanhos iguais, tá? São maiores. Estas 12 fatias deste bolo seriam as super-almas, tá? E cada fatia grande deste bolo, que representa a super-alma, também é subdividida, fatiada, fragmentada em mais 12 pedacinhos. Então, uma fatia grande deste bolo também é fatiada em mais 12 pedaços menores, mais finos. São porções menores, fatias menores desta outra fatia maior. Estas outras 12 fatias deste outro pedaço maior seriam os fractais, tá? E nós estamos neste momento numa dessas fatias menores, tá? Nós somos fractais destas superalmas, da nossa mônada, enfim. Esta é uma representação ilustrativa para compreender melhor a hierarquia monádica, né? E a fractalização de todos os corpos. Entendem agora? Então, é um exemplo para entender, tá bom? Então, a fatia maior do bolo também sofre subdivisões, fragmentações menores. Então, o bolo representa a mônada, tá? As 12 fatias deste bolo, que são fatias maiores, representam as superalmas. E as outras
12 fatias menores de cada porção desta outra fatia maior representam os fractais. Então vejam bem, o bolo é dividido em 12 fatias maiores, correto? Então o bolo é dividido em 12 fatias maiores. Cada fatia deste bolo é fatiada novamente em mais 12 pedaços. Então, cada fatia destes 12 pedaços sofre novamente mais 12 fatias, resultando então em 144 pequenas fatias a partir das 12 fatias maiores. Então, cada fatia maior de bolo é dividida em 12 pedacinhos. Cada fatia maior deste bolo é dividida em mais 12 fatias. Se existem 12 fatias maiores deste bolo, e se cada fatia maior deste bolo é dividida também em mais 12 pequenas fatias, tá? Então teremos um número aí de 144 pequenas porções que saíram destas 12 fatias, tá? Porque se vocês pegarem as 12 fatias e multiplicarem cada fatia delas por 12, resulta em 144, tá bom? Este é um exemplo para facilitar o entendimento. Quando Jesus, nosso grande mestre, disse: vós sois deuses, é porque realmente nós viemos da fonte. Deus está em nós e nós estamos nele. Nós viemos da fonte. Nós pertencemos à fonte, a Deus. Deus está em nós, nós estamos em Deus. Somos, então, deuses. Entenderam agora? Quando Jesus disse: vós podeis também fazer tudo aquilo que eu já fiz e muito mais. Porque nós somos seres divinos, como o nosso Mestre Jesus ensinou. Então, Deus, na criação, no início de tudo, Deus, como é amor absoluto, ele não poderia ficar contido, né? Deus, em seu infinito amor, precisava se expandir, precisava mostrar o seu amor, crescer, expandir. Então, Deus não poderia se conter em seu poder, em seu amor, porque ele é puro amor. Então, Deus, ele começou a se expandir, a criar por amor, generosidade, misericórdia, enfim. Deus, então, com seu poder, ele começou, então, a expandir o universo com seu amor, multiplicando suas partículas divinas. Então, as partículas de Deus, as centelhas divinas, ou as mônadas, tá? Começaram, então, a se multiplicar. Saíram da fonte, saíram de Deus, tá? Então, mônada é um nome esotérico que também simboliza e significa centelha divina, átomo divino, célula divina, partícula de Deus, é o Espírito, né? Então, as mônadas de Deus, ou as partículas divinas, os átomos divinos, as células de Deus, a partícula de Deus, tá? Começaram então a sobrevoar o espaço, a expandir o universo, a expandir os universos e criar tudo aquilo que existe, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Então, tudo
tem a partícula de Deus. Tudo tem a origem da fonte divina. Porque Deus está em tudo. Se Deus está em tudo, tudo está em Deus. Deus está em toda parte. Não à toa que é dito que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente, porque é o Todo-Poderoso. Onipresente, está presente em todas as coisas. Onisciente, está consciente e ciente de tudo, porque Deus está em tudo. Então, tudo está em Deus e Deus está em tudo. Então, de uma certa forma, a consciência de Deus, a consciência divina, está condensada em cada átomo divino, em cada célula divina, em cada partícula de Deus, em cada mônada, em cada espírito. A consciência de Deus se condensou em cada mônada, centelha divina, átomo divino, partícula de Deus, espírito, célula de Deus, enfim. Existem muitas nomenclaturas e terminologias que significam e quer dizer a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. Né? Alguns usam palavras diferentes, tá? Expressões diferentes, terminologias ou nomenclaturas diferentes, mas que simbolizam e representam a mesma coisa, tá bom? Então, o nosso espírito, tá? O nosso espírito, que é a nossa centelha divina, ou partícula de Deus, ou o átomo de Deus, ou célula divina, é a nossa mônada. Porém, a nossa mônada, ela precisou também ser subdividida. Então, o Criador, Deus, ele precisou, então, além de multiplicar suas partículas divinas, ele também acabou estendendo suas mônadas. Então, houve uma extensão de sua fonte. Houve subdivisões, fragmentações, fractalizações da mônada superior, né? Seria a mônada de Deus, a superior, a fonte, a criação de tudo. E a partir daí, então, a partir da fonte criadora de Deus, a partir de sua mônada poderosa, criativa, primordial, tá? Que é o núcleo primordial, né? A partir desta fonte criadora, ou seja, de Deus, outras mônadas foram criadas. Outras mônadas foram criadas a partir da mônada de Deus. Então, outras mônadas foram fractalizadas, subdivididas, estendidas, dando uma continuidade. E elas se multiplicaram. Tá? Ou seja, estas outras mônadas também se subdividiram, se fragmentaram, criaram porções e outros fractais para dar continuidade, estender este processo criativo. E outras mônadas que foram criadas a partir destas outras mônadas também se subdividiram, também deram continuidade a este poder criativo, gerando também outros fractais, certo? Então, estas outras mônadas, elas tiveram, então, que se subdividirem, se fractalizarem em superalmas, e as superalmas tiveram que também se subdividirem e se fractalizarem em fractais.
Este é o poder criativo que não tem limite, não tem fim. Então, é por isso que eu digo que, na minha opinião, na minha modesta opinião, de acordo com o que eu penso, sinto, vejo, entendo, não existem somente 12 super-almas, mas muito mais. Eu acredito que existem espíritos mais evoluídos, mais antigos, com uma dimensão elevadíssima, e outros espíritos que estão começando, estão se iniciando, espíritos mais jovens, que estão começando a caminhada, que estão numa dimensão menor. Então, aqueles espíritos que estão em dimensões superiores possuem em sua essência fractalizações, divisões, multiplicações, ou seja, possui um arcabouço de informações ali maior, porque viveu mais tempo, reencarnou mais vezes, possui mais ligações do que aquele outro espírito que está começando agora, está iniciando. Teve menos encarnações, menos vivências, então um espírito que tem mais tempo de existência, um espírito mais antigo, que reencarnou mais vezes, tem a sua elevação espiritual muito maior, possui em sua essência, né, uma classificação diferente daquele espírito que é mais jovem, encarnou menos vezes, está numa dimensão e numa elevação espiritual menor. Então, é inimaginável e incompreensível para nós estabelecer, então, um cálculo exato, mas, de alguma forma, né, um espírito que alcançou dimensões superiores, ele tem um poder e um acesso muito maior do que aquele que está começando, devido também não somente à sua experiência, sua bagagem, registro acástico, né, mas também a dimensão em que está, né, a sua hierarquia, porque existem hierarquias nos universos, né? Existem permissões, autorizações, acessos. Existe também todo um planejamento, entende? Só que todos nós estamos ligados à fonte. Então, todos nós somos um. Todos nós somos um. Todos nós viemos da fonte. A fonte criadora criou tudo. A fonte criadora, que é Deus, com a sua mônada superior e primordial, multiplicou, criou outras mônadas a partir de sua própria mônada. Ou seja, outras mônadas saíram de Deus, foram criadas a partir de sua própria mônada, como se elas se multiplicassem, se estendessem, se subdividissem, se ampliassem, se fractalizassem, se fragmentassem, criassem várias porções, várias outras mônadas, e desta forma infinita, perpétua, foram se subdividindo, se fractalizando, se fragmentando, criando outras porções, outras mônadas, e outras mônadas foram criando outros corpos, tá? Outras mônadas que vieram de Deus criaram também outros corpos se fragmentando. Então, percebam que estas mônadas celestiais que vieram de Deus, foram criadas por Deus, porque saíram de Deus, foram
fragmentadas, subdivididas e se multiplicaram, elas geraram outros corpos celestiais, geraram outras mônadas. E foi necessário que assim se estabelecesse, porque existe uma ordem, uma hierarquia para o progresso de tudo. Então, estas outras mônadas, através do poder criativo, através do amor incondicional de Deus, não pararam de criar, deram continuidade na obra de Deus, criando. E estas mônadas criaram outros corpos, podemos dizer, super almas, que, consequentemente, estas super almas também se fractalizaram, se subdividiram em infinitos fractais. Então, nós somos fractais uns dos outros. Todos nós somos fractais uns dos outros, porque nós viemos de Deus. Todos nós somos fractais de Deus, tá? Então, todos nós somos fractais de Deus. Consequentemente, somos fractais uns dos outros. E temos os nossos fractais também, fractais de alma, fractais de espírito, tá? Existem as almas gêmeas, chamas gêmeas ou contraparte espiritual, né? Porque a chama gêmea é uma contraparte espiritual, tá bom? Uma chama gêmea, ela é criada, originada a partir da mesma mônada, entendem? Seria uma outra contraparte. A chama gêmea seria a outra metade da laranja, não no sentido, por exemplo, no que tange a respeito das polaridades, né? Polaridade positiva e negativa, tá? Mas não significa, por exemplo, que um é bom e o outro é ruim. Não é nada disso. É uma questão mais energética, de polaridade, né? A chama gêmea é uma contraparte, né? É a metade perfeita da outra parte. A chama gêmea, ela se origina, tá? Da própria mônada ali, entendem? Agora, a alma gêmea, que são várias, né? Existem infinitas almas gêmeas, tá? Almas gêmeas são como estes fractais que foram originados da mesma super alma. Ou seja, lembre-se daquela fatia do bolo, né? A fatia maior do bolo, que foi subdividida em 12 partes, né? Imaginem o bolo redondo. Este bolo é a mônada e as 12 fatias sejam as super-almas. Então você pega uma fatia desta, que é a super-alma, que é uma fatia maior, né? E divide esta fatia em 12 pedaços. Estas 12 porções, né, podendo vocês estar numa destas fatias, tá? Cada uma delas é uma alma gêmea, porque pertence à mesma família ou grupo ali da super alma, entende? Então, assim, aquela mesma fatia que saiu daquela outra fatia maior, né, é uma alma gêmea daquela outra fatia. Então, existem, por exemplo, 12 fatias menores que foram fragmentadas desta fatia maior. Todas elas são almas gêmeas de primeiro grau, tá? E outras fatias menores destas outras superalmas, ou seja, estas fatias menores destas outras fatias maiores são almas gêmeas de segundo grau, tá bom? Então, do mesmo bolo, ou seja, da mesma mônada, né, surgiram fatias
maiores e menores, tá bom? Então, da mesma mônada, os fractais que surgiram destas superalmas são almas gêmeas de primeiro ou segundo grau, tá? Então, é como se você pegasse esta fatia do bolo maior, tá? E estas fatias menores desta outra fatia maior fossem também almas gêmeas destas outras fatias menores, das outras fatias maiores do mesmo bolo. Por quê? Porque é o mesmo bolo, mesmo que as outras fatias menores de outras fatias maiores não estejam na outra mesma fatia, mas pertencem ao mesmo bolo. Entendem? É um pouco complexo, né? Mas olhe bem. Imagine um bolo redondo dividido em 12 fatias maiores. Cada fatia desta também é subdividida em mais 12 pedaços, tá? Imagine então que o bolo está aqui e que uma fatia maior aqui fosse subdividida então em 12 pedaços menores, certo? Estes pedacinhos menores aqui, dentro desta fatia maior, estas fatias menores são almas gêmeas de primeiro grau destas outras fatias menores. Agora, a outra fatia maior aqui, que foi também dividida em mais 12 pedacinhos menores, tá? Cada fatia pequenininha dessa daqui, que são almas gêmeas umas das outras, são também almas gêmeas de segundo grau destas outras fatias menores, porque pertencem ao mesmo bolo. Almas gêmeas de primeiro grau, almas gêmeas de segundo grau, porque estas pequenas fatias que saíram das fatias maiores pertencem ao mesmo bolo. Agora imagine um outro bolo, uma outra mônada, que também foi dividida em 12 pedaços, e destes 12 pedaços, cada pedaço destes 12 pedaços também foi dividido em mais 12 fatias menores, 12 porções menores de cada fatia deste outro bolo. Este outro bolo, que representa a mônada, foi criada a partir dessa outra mônada. Em outros termos, é como se você pegasse, por exemplo, a mesma receita de bolo e fizesse um outro bolo. Então temos aqui um bolo, tá? E temos um outro bolo. Mas a receita, os ingredientes, tá? São o mesmo. Então, vamos supor que todos os ingredientes utilizados para a confecção deste bolo são iguais, o mesmo para a confecção deste outro bolo. Entendem? Então, se os ingredientes são iguais, são os mesmos, tá? Para a confecção deste bolo e para a confecção deste outro bolo, significa que a mônada foi criada a partir de uma outra mônada, né? Porque existem mônadas que foram criadas a partir de outras mônadas, né? Ou seja, em sua essência, em sua fonte, os ingredientes, a receita do bolo é a mesma, porque vem da mesma fonte. Então, aquela receita de bolo, os ingredientes vieram da mesma fonte, mesmo que seja um outro bolo ou uma outra mônada, porque as mônadas vieram da mesma fonte, entendem? Então, aquelas fatias do outro bolo, em comparação com as fatias daquele outro bolo, comparando agora com os fractais, as superalmas e as mônadas, né? Estes fractais, ou seja, estas fatias de bolos diferentes, são almas afins.
São almas afins. Por que são almas afins? Porque vieram da mesma fonte, tá? Fractais, pedaços, porções desta outra fatia maior, são afins destes outros fractais, fragmentos, pedaços desta outra fatia maior. São afins, porque vieram da mesma fonte. Mesmo não pertencendo ao mesmo bolo, a mesma mônada, são afins, porque todos vieram da mesma fonte. Entenderam? É assim, é um pouco complexo, né? Mas é basicamente isso. Existem muitos conteúdos valiosos, importantes, que explicam de uma forma maravilhosa este conceito. Mas ainda fico com aquela sensação, aquela intuição forte dentro de mim, né? De que tem muito mais, né? Eu acredito que a mônada não se subdivide apenas em 12 superalmas, mas que ela pode se subdividir em muito mais. E que as 12 superalmas não se subdividem apenas em mais 12 fractais cada superalma, mas eu acredito que se subdivide em muito mais, porque eu não limito a obra de Deus, eu não limito Deus, eu não limito o trabalho de Deus, porque Deus é o ilimitado, tá? Mas eu ainda sei muito pouco, estou engatinhando, estou caminhando, preciso estudar e aprender muito mais. Então, pode ser que eu esteja equivocado, errado, pode ser que eu esteja enganado. Se eu cometer algum tipo de erro, equívoco ou engano, peço que me perdoem, tá? Mas sinto em meu espírito que é basicamente isto. O caminho é este. Estamos evoluindo, né? Estamos estudando, progredindo, aprendendo. Eu acredito que muito mais informações e revelações chegarão da espiritualidade da luz, porque este é o momento do despertar espiritual, da expansão de consciência. Então precisamos ir atrás da expansão de consciência, do despertar espiritual, e estarmos abertos e receptivos às revelações novas da espiritualidade da luz. Não podemos sofrer interferências para que o nosso aprendizado seja prejudicado. E não podemos ser resistentes às ideias novas, aos conceitos novos, tá? Toda resistência àquilo que é novo, aquilo que é bom, que vem da luz, é uma interferência das trevas. Nós não podemos permitir. Temos que ter a mente aberta. Temos que ser receptivos, flexíveis, humildes, aceitar o novo para aprender, crescer e progredir. Então, este conceito de a criação, mônadas, superalmas, fractais, almas gêmeas, chamas gêmeas ou contrapartes, ainda é um assunto bem amplo. Existem outras versões de nós mesmos, né, em universos paralelos ou uma outra realidade paralela, ou seja, em uma outra dimensão. Nossos fractais, eles evoluem em mundos físicos e espirituais. Pode ser que um de nossos fractais, ou almas gêmeas, ou chamas gêmeas, pode estar, neste momento, evoluindo num plano espiritual, aqui neste planeta mesmo, ou em um outro planeta. Não existe uma regra igual para todos. A lei de Deus é igual para todos, né? Mas cada caso é diferente. Então, por exemplo, pode existir um fractal seu na sua própria família, entre amigos, ou na própria cidade, ou no próprio estado, ou no próprio país, ou no próprio planeta, ou em um outro planeta, ou em uma outra constelação, ou em uma outra galáxia, em um outro universo.
ou no plano espiritual, ou em uma realidade paralela, ou universo paralelo. Entende? Os fractais precisam evoluir, progredir. Mas é possível, porque nós não sabemos as programações e os planejamentos divinos. Pode ser que em um determinado momento estes fractais tenham que se cruzar, se encontrar, né? Pode ser, é uma possibilidade. Pensem, é uma possibilidade. Existe um propósito, um motivo de ser, uma missão, um aprendizado, um crescimento. Mas alguns fractais podem se encontrar, sim ou não, vai depender. Existem espíritos que já estiveram encarnados aqui entre nós, que se subdividiram em vários corpos, né? Eu citei no vídeo anterior, né? Jesus Sananda, ou Yeshua, nosso grande mestre, e o Pedro Augusto, né? Nosso príncipe de Nébadon, né? Primogênito de Jesus, né? Chama gêmea de Jesus, fractal de Jesus, ou seja, o primeiro espírito criado por Jesus a partir de seu próprio espírito, fractal dele, né? Príncipe de Nébadon, já que Jesus é rei de Nébadon. Então, tanto Jesus como Pedro Augusto, de acordo com algumas revelações da espiritualidade da luz, já estiveram encarnados aqui no planeta Terra em uma época, em um momento, e puderam se subdividir em mais de um corpo físico ao mesmo tempo, na mesma encarnação, em lugares diferentes, em corpos físicos diferentes. Isto é possível de acontecer, né? Isto é possível. Todos os espíritos um dia conseguirão, né, em algum momento de suas encarnações, se subdividirem, tá? Existe um planejamento, um propósito. Depende também da evolução do espírito, de seu nível evolutivo, de sua condição, preparo e capacidade espirituais, tá? Mas é possível. E eu tenho uma experiência, um relato, né, de uma de minhas vidas passadas, né? Uma médium acabou me revelando, né, estes detalhes, né? Meu pai, que é médium e tem inúmeras faculdades mediúnicas, já teve acesso às minhas vidas passadas, às minhas reencarnações. Então, eu sei quem eu fui em vidas passadas, tá? Esta outra amiga minha, mas outras amigas minhas, né, já tiveram também acesso às minhas vidas passadas, às minhas reencarnações. E alguns outros médiuns de alguns centros espíritas, alguns amigos ou amigas que têm faculdades mediúnicas, já tiveram acesso a estas informações às minhas vidas passadas, tá? Só gostaria de lembrar o seguinte, tá? Este acesso às vidas passadas, às reencarnações, ela é feita com muito cuidado, tá? Por exemplo, eu vou confessar com vocês agora, tá bom? Eu nunca tive a preocupação de saber quem eu fui, o que eu fiz em vidas passadas, tá? Eu nunca tive essa preocupação de saber quem eu fui em vidas passadas, o que eu fiz em vidas passadas. Nunca tive essa preocupação e nunca fui atrás. Porém, estas informações começaram a chegar a mim através de médiums, né? Tudo começou com o meu pai, porque o meu pai é um médium magnífico, que tem incontáveis faculdades mediúnicas, né? Trabalha há mais de 40 ou quase 50 anos exercendo sua mediunidade, tá? Enfim, meu pai já teve acesso a várias de minhas vidas passadas e de minhas reencarnações, tá? E ele, tendo acesso, ele me revelou, tá? Todos os detalhes. Depois, meu pai acabou tendo acesso também às vidas passadas e reencarnações de outras pessoas, familiares, amigos. Meu pai tem esta capacidade, esta condição.
É um médium magnífico. Não é porque é meu pai, não, viu? Não estou puxando sardinha para o meu pai, mas realmente ele é um médium diferenciado, fabuloso, referência e exemplo para muitos, tá? E outras amigas minhas, que são médiums, também tiveram acesso às minhas vidas passadas e às minhas reencarnações. Então eu comecei a receber muitas informações. Eu recebi uma enxurrada de informações. E até então, né, nunca tive a preocupação de saber quem eu fui, o que eu fiz, né, nunca fui atrás, mas eu comecei a receber estas informações, estas revelações. E eu sempre procurei receber com muito equilíbrio, serenidade, paz, né? Eu nunca me senti envaidecido por isto, tá bom? Quero só deixar registrado aqui, né, fazer um adendo aqui, reiterar aqui a minha posição, porque é o seguinte, mesmo recebendo tantas revelações de minhas vidas passadas, minhas reencarnações, sabendo quem eu fui e o que eu fiz, eu não me envaideço, não fico soberbo, orgulhoso, não me torno arrogante, presunçoso de forma alguma, tá? Tento receber tudo isto com equilíbrio, bom senso, serenidade, paz, prudência e com certeza muita humildade para que nós não nos percamos na vaidade, né? Então, eu procuro sempre me policiar quanto a isso, tá? Então, ao mesmo tempo em que eu não me enalteço, não busco me vangloriar, me colocar lá para cima, também, ao mesmo tempo, eu não me deprecio, não me inferiorizo, não fico para baixo, não me coloco para baixo, né? Não fico triste, aborrecido, chateado, frustrado, né? Não me diminuo, enfim, independente da revelação que eu tive, ou que eu tenho, ou que eu tiver, vou me colocar lá em cima ou me colocar lá para baixo, tá? De forma alguma. Eu sempre procuro manter o equilíbrio, a serenidade, a paz, o desapego, para receber essas informações de forma equilibrada, em paz e serenidade, sem me afetar, sem me abalar, sem me comprometer ou me prejudicar, tá bom? Com as emoções e sentimentos em equilíbrio, para eu não me comprometer e comprometer a minha encarnação atual, a minha encarnação presente, tá? Estou focado na minha encarnação presente, né? O meu foco, a minha atenção plena é na encarnação presente. Mas eu sei que o passado tem a sua importância, assim como o futuro, né? E eu sempre digo, nós somos o que somos hoje graças ao que nós fomos ontem e ao que nós nos tornaremos amanhã, tá? Nós somos o que somos hoje graças ao que fomos ontem e o que nós seremos amanhã. Então, o passado tem a sua importância, assim como o presente e o futuro. Acessar o passado é como você pegar o seu livro da vida, voltar páginas lá atrás, lá no início, e você ler, relembrar, recordar, assimilar ensinamentos antigos. Porque quando você tem acesso às suas vidas passadas, às suas lembranças de vidas passadas, você está se recordando de algo, relembrando de algo, né? Então é importante, tem a sua importância, tá? Desde que o espírito esteja em equilíbrio. Porque quando você tem a oportunidade de acessar suas vidas passadas, você pode, então, corrigir erros, aparar arestas, eliminar más tendências, não cometer os mesmos erros, tentar melhorar cada vez mais, né, para que acerte mais no futuro. Não cometa os mesmos erros do passado e acerte mais no futuro. Então, ter acesso às vidas passadas é como você pegar o seu livro da vida e ir até as páginas iniciais deste livro da vida, folhear cada página deste livro
e se lembrar, se recordar daquilo que você fez, dos ensinamentos, né? E é importante dizer isso. É voltar às páginas lá de trás de suas vidas passadas e relembrar de alguns ensinamentos importantes. Recordar, relembrar, ativar certas lembranças para ativar certos códigos, ativar também certas informações para que você consiga, então, reunir forças para seguir adiante em sua vida atual com mais força. Entende? Então, depende. Tá? Se lembrar de vidas passadas, se recordar de certas reencarnações, é como você buscar em seu livro da vida, nas páginas iniciais, né, lá de trás, certas lembranças, ensinamentos, recordações importantes para a sua evolução, para o seu progresso. Porque o intuito, o objetivo é progredir, é crescer, aprender, evoluir, né? Assimilar os ensinamentos, relembrar, recordar lições, ensinamentos importantes, colocar em prática na vida atual, no momento presente, na encarnação presente, para crescer, aprender, evoluir e não cometer mais os mesmos erros. Então, é uma oportunidade de ativar muitos códigos. Né? Só um minutinho. Opa, me perdoem, voltando aqui. Então, sobre este sentido, o esquecimento é uma bênção para aqueles espíritos que ainda não estão preparados para aceitar, compreender, entender certos acessos e informações lá de trás. Porque alguns espíritos podem, então, contrair traumas, sequelas, fobias e comprometer toda uma encarnação. Então, para aqueles espíritos ainda que não estão preparados para aceitar, compreender, acreditar, assimilar, é uma bênção. Mas para aqueles espíritos que já estão melhores preparados para entender, compreender, aceitar, acreditar, absorver, assimilar, é uma oportunidade, é uma bênção que, no momento certo, na hora certa, Deus concede àqueles espíritos que já estão aptos, melhores preparados para entender, acreditar, assimilar e absorver estas informações. Então, depende. No tempo certo, na hora certa, todos terão a oportunidade de ter este acesso, porque Deus concede o acesso a estas informações a alguns espíritos ou médiuns que já têm este preparo, condição e também o merecimento para acessar estas visões e revelações. Compreendem? Não é um privilégio, mas uma oportunidade de crescimento, da qual todos um dia terão também esta mesma chance, tá? E sim, existiu uma encarnação minha, lá de vidas passadas, onde eu estive nesta mesma encarnação, vivendo no mesmo lugar com um outro fractal. Na mesma época, vivendo quase que juntos, tendo alguma relação ou não, próxima ou não, mas na mesma época, com uma diferença pequena de anos, no mesmo local, os dois, um fractal do outro, vivendo juntos. Tá? Então, isso é possível. Aconteceu comigo. Tá bom? E é isso, meus amados irmãos. Muito obrigado. Agradeço muitíssimo a todos vocês que acompanharam até aqui este tema, este assunto, este debate que não tem fim. É muito amplo, é muito abrangente, né?
Mas vocês sabem que fractais são também muitas coisas, tá? Nós viemos da fonte. Somos fractais de Deus. Somos fractais uns dos outros. E os nossos fractais de vidas passadas, ou seja, nossas personalidades, nossas outras consciências que pertencem ao mesmo espírito, tudo isso está ligado à fonte. Se nós nos conectarmos com Deus, acabamos nos conectando com todos os seus fractais. Quando nós nos conectamos com todos os seus fractais, nós nos conectamos com Deus e conosco mesmo, porque todos nós viemos da mesma fonte, todos nós estamos ligados à mesma fonte. E um dia, quando estes fractais evoluírem, atingirem um potencial máximo de evolução, todos eles se fundirão, se reintegrarão, não somente as superalmas e as mônadas, mas também a própria fonte. Ou seja, retornaremos à fonte divina e criadora, à casa do Pai, Mãe, Deus. Então, é isto, meus amados irmãos, meus queridos amigos, que Deus os abençoe de forma plena e absoluta. Muito obrigado.